Qual será a diferença entre a mente do rico para a mente do pobre? Será que isso influencia de alguma forma o estado financeiro de cada um? Neste vídeo eu irei te mostrar 12 diferenças da mente do rico para a mente do pobre. Fala pessoal, eu sou Wesley e esse é o Se Torne Investidor e hoje irei mostrar a diferença da mente do rico para a mente do pobre. Mas antes é importante você entender que a sua mente poderá definir quem você será. Isso acontece porque tudo o que nós fazemos, todas as nossas ações que executamos, antes acontecem dentro da nossa mente. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Vamos supor que, geralmente, quando as pessoas veem um edital de um vestibular de uma faculdade pública, a primeira coisa que elas pensam é que aquilo é extremamente impossível, que somente pessoas que estudaram em escolas particulares, que são os filhinhos de papai, ou pessoas que têm maior poder aquisitivo, ou pessoas muito nerds para passar em uma prova de faculdade pública. Geralmente, quando isso acontece, as chances de você fazer alguma coisa para passar nessa prova praticamente será nula. Isso acontece porque dentro da sua mente você já colocou um obstáculo que aquilo é impossível, que só pessoas privilegiadas pela sua inteligência ou por muito dinheiro poderão alcançar isso. Então isso geralmente não vai fazer com que você alcance esse objetivo. Já se você pensasse o contrário, em vez de você olhar que aquilo ali é impossível, que só pessoas privilegiadas conseguiriam, você pensasse da seguinte forma: o que eu posso estudar para passar nessa prova? Se você pensar nisso, com certeza o seu cérebro irá procurar formas e hábitos, atitudes para você estudar determinados assuntos para você passar nessa prova, ou pelo menos tentar passar por ela. E isso acontece porque dentro do seu cérebro você não colocou obstáculos. Então ele vê que aquilo é um objetivo, é uma meta e ele vai procurar soluções para aquilo. E com certeza as pessoas que você acredita que passam nessas provas porque elas são privilegiadas, na verdade elas pensaram dessa forma. Elas pensaram: o que eu vou estudar para conseguir essa vaga? Então você precisa mudar a sua mente. Da mesma forma é com o dinheiro. As pessoas ricas e as pessoas pobres pensam de formas completamente diferentes. Mas antes de começar, se você se identificar com algum destes pensamentos, deixa aí nos comentários, ou até melhor, se você lembrar de algum pensamento de rico ou de pobre que eu não falei nesse vídeo, deixa aí nos comentários que quem sabe poderá ter um segundo vídeo falando sobre isso. E também aproveita a oportunidade e se inscreve no canal, porque você estará ajudando a divulgar mais esse assunto para as pessoas que mais precisam, porque o objetivo desse canal é ajudar as pessoas a alcançar a tranquilidade financeira e também reduzir o número de endividados no país. Então eu conto com você nessa ajuda. Diferença número 1. A mente pobre ela foca no receber e a mente rica ela foca no doar. Geralmente pessoas que têm a mente pobre, elas só pensam em ganhar coisas, em receber coisas, ela nunca pensa em doar alguma coisa. Já a mente rica é o contrário, pessoas que têm a mente rica, elas são pessoas generosas e pessoas que querem dividir coisas. Não só dinheiro, mas também conhecimento, ajuda, companheirismo, isso são formas de você doar também para as pessoas. E é uma coisa positiva do ser humano. Quando nós doamos alguma coisa, nós estamos compartilhando coisas em comum. E isso cria conexões entre as pessoas. Isso é muito positivo para a área profissional, emocional e também para a área pessoal. Diferença número 2. A mente pobre, ela tem mais medo do que coragem. E a mente rica, ela tem mais coragem do que medo. Todos nós temos medo dentro de nós. Isso é normal, isso faz parte do ser humano. Só que a mente rica, ela foca não no medo, ela foca na coragem. Porque a coragem é a superação do medo. Ou seja, se você está dentro de uma oportunidade, você não vai ficar com medo dos riscos que ela oferece. Você vai atrás dela porque você quer este resultado. Já a mente pobre, ela tem medo de tudo. Ela tem medo de perder dinheiro, ela tem medo de perder pessoas. Então você acaba ficando sempre na defensiva. Então tenha uma mente rica para que você alcance novos patamares. Diferença número 3. A mente pobre, ela foca no presente. Já a mente rica, ela também pensa no futuro. Geralmente pessoas com a mente pobre, elas só pensam no hoje, então elas vivem como se não existisse um amanhã. Então elas não se preocupam com a aposentadoria, elas não se preocupam em ter um dinheiro pelo menos até o final do mês, elas sempre consomem as coisas, porque elas acham que vão morrer amanhã. Parece que a pessoa está com um cronômetro na cabeça decrescente. E não é bem assim, nós precisamos planejar o nosso futuro. Já as pessoas de mente rica, elas sempre planejam isso, então elas têm uma preparação para momentos também ruins. Lógico, vivemos o presente, precisamos curtir o nosso presente, mas não podemos nos esquecer do futuro, porque muitas vezes o futuro nosso pode ser desastroso se nós não nos preocupamos com ele. Diferença número 4. A mente pobre, ela só investe o que sobra.
Já a mente rica, ela vive com o que sobra. Há uma grande diferença sobre isso. Muitas pessoas, elas só conseguem investir com o que sobra no final do mês. Ela primeiro paga suas contas, gasta todo o dinheiro e se sobram umas migalhas, ela investe. E na verdade é o contrário. Pessoas com a mente rica, pessoas prósperas, elas primeiro investem, que elas pagam a si mesmas e depois elas gastam o restante ou vivem com o resto. Então, se você quer ter uma mente rica, você precisa ter essa filosofia, investir primeiro e depois viver com o resto, depois pagar as suas contas, ou seja, pagar os outros. Então, primeiro pague a si mesmo, depois pague os outros, porque você é mais importante. Diferença número 5, a mente pobre, ela trabalha pelo dinheiro. Já a mente rica, o dinheiro trabalha para ela. Muitas pessoas têm a mente pobre e não conseguem enriquecer justamente porque elas trabalham pelo dinheiro incansavelmente. Procuram formas de renda extra, procuram formas de ganhar mais dinheiro, mas elas focam apenas no dinheiro e elas não focam em outras coisas, elas vivem para ganhar mais. Muitas pessoas estudam, fazem faculdade para ganhar um salário maior e não pelo prazer da profissão. Já uma mente rica, ela foca em fazer o dinheiro trabalhar para ela, ou seja, ela não vira mais escravo do dinheiro. O que é você fazer o dinheiro trabalhar para você? Simplesmente é você investi-lo em negócios, investimentos, em outras coisas que geram capital. Ou seja, você coloca um dinheiro ali e ele vai te gerar mais dinheiro. Então é uma estratégia para você fazer o dinheiro trabalhar para você. Então você colocou R$1.000, daqui 2, 3 anos você tem R$2.000. Então o dinheiro trabalhou para você 2 anos e te gerou mais R$1.000. Então quando você focar nisso, você verá que o seu dinheiro renderá mais e o seu patrimônio irá crescer constantemente. A diferença número 6 é que a mente pobre, ela sempre foca em comprar passivos e a mente rica sempre foca em comprar ativos. Quando você foca em comprar apenas passivos, você sempre vai comprar coisas que vão consumir a sua renda. Então vai ter um momento que você não terá mais dinheiro, porque tudo que você tem consome a sua renda. Por exemplo, um carro novo, uma casa nova, roupas de marca, celulares do ano, aparelhos eletrônicos. Tudo isso consome a sua renda, porque com o tempo ele é desvalorizado e você terá que substituir por um novo. Já quando você foca em comprar ativos, que são coisas que geram renda, que geram rentabilidade para você, pelo contrário, em vez de você estar perdendo dinheiro, você estará ganhando mais dinheiro. Por isso as pessoas que têm a mentalidade rica, elas estão constantemente investindo dinheiro em novas aquisições. Por exemplo, ao invés de comprar uma casa nova para você morar, você pode comprar uma casa para alugar, ou investir em fundos imobiliários para você ganhar uma rentabilidade, ou se você for comprar o seu carro, você vai usar ele para o Uber para você rentabilizar. Então é você ganhar mais dinheiro com as coisas que você tem. Então além de você fazer o dinheiro trabalhar para você, é você ter coisas que geram dinheiro para você também. Diferença número 7 é que a mente pobre, ela foca apenas no resultado. Já a mente rica, ela foca no processo. Muitas pessoas, elas têm a mentalidade pobre porque elas só focam no resultado, elas só esperam que aquilo aconteça logo. Então elas estão tão ansiosas pelo resultado que elas esquecem da jornada que precisa ser feita para alcançar aquele objetivo. Já a pessoa com a mentalidade rica, ela foca no processo. Ela tem a meta definida, ela tem a meta estipulada, só que ela foca no que ela vai fazer para alcançar essa meta. Então ela vive um dia de cada vez investindo naquele processo para que esse processo esteja redondinho para alcançar aquele objetivo. Por isso as pessoas de mentalidade rica, elas sempre alcançam os seus objetivos, porque ela foca no processo, como vai ser a execução e não como será o resultado. Se você ficar sempre focando no resultado, você vai esquecer a execução e não vai alcançar esse resultado e vai se frustrar sempre. E a diferença número 8 é que a mente pobre, ela sempre vê as coisas ruins como problemas, e a mente rica, ela sempre vê como oportunidades. Então toda vez que acontece uma coisa ruim, quem tem a mente rica, ela vai ver como uma oportunidade de aprendizado. Pode ser o mais ruim que for, ela vai extrair alguma coisa de aprendizado para que isso não aconteça ou para que ela evolua, para que ela veja aquilo de uma forma diferente. Já a pessoa de mentalidade pobre, ela sempre vai reclamar da vida. Então tudo que acontece, ela vai achar que é uma desgraça e vai ficar se lamentando pro resto da vida e não vai aprender nada com isso. A diferença número 9 é que a mente pobre acha que as coisas simplesmente acontecem. Já a mente rica sabe que as escolhas definem as coisas que acontecem ao nosso redor. Então tudo que acontece ao nosso redor são as nossas escolhas, são coisas que nós fizemos que trouxeram aqueles resultados. Já a mente rica, ela consegue enxergar isso. A mente pobre não, acha que as coisas simplesmente acontecem. Então ela consegue colocar a culpa em tudo. A culpa é do universo, a culpa é da mãe, a culpa é do pai, a culpa é do professor, a culpa é do analista.
riqueza, a culpa é de todo mundo, menos dela. Então a partir do momento que você tem uma mentalidade rica, você enxerga que as suas escolhas têm poder nos acontecimentos ao seu redor. Então você vai começar a pensar melhor nas suas decisões. Isso vai ser muito positivo para você. E essa é muito boa, gente. A diferença número 10 é que a mentalidade pobre, ela gostaria de ser rico. Já a mentalidade rica, ela tem a responsabilidade de ser rico. Toda pessoa que ela tem a mentalidade rica, ela assume o compromisso de ser rico. Então ela vai tomar atitudes, ela vai montar planejamentos para acontecer isso. Já a pessoa que gostaria de ser rico, o gostaria já tirou todas as oportunidades dela de ser rico, porque é uma coisa que parece que não vai acontecer. Toda vez que você fala que gostaria, é porque você não vai fazer. Então você já se intitula que não será rico nunca. Então quando você tem essa mentalidade, se alguma vez você pensar isso, eu gostaria de ser rico, tira isso da sua mente, porque você tem que colocar coisas que vai fazer a sua mente ser rica, ser próspera. Então comece a pensar no quanto você pode se comprometer em alcançar suas riquezas que você tanto deseja. A diferença número 11 é que a mente pobre, ela quer ter antes de ser. Já a mente rica, ela quer ser antes de ter. Isso é muito importante. Para você ter alguma coisa, você precisa ser antes. Você não consegue ter dinheiro se você não ser rico antes, se você não ter uma mente preparada para isso. E o vídeo inteiro está falando sobre isso. Se você não tem uma mente preparada, as suas ações serão contrárias aos seus desejos. Você tem um desejo de ser rico, mas dentro da sua mente você age como se fosse uma pessoa pobre. Não uma pessoa pobre no sentido de riqueza, mas uma pessoa pobre no sentido de pensamento, de vontades. Se você tem uma mentalidade pobre, como você vai alcançar uma riqueza? Então você precisa primeiro ter a mentalidade para depois você ter. Já as pessoas que têm a mentalidade pobre, elas sempre vão querer as coisas, sempre vão querer ter as coisas, mas nunca serão elas. Nunca serão elas antes para depois terem elas. Então assim, é um pouco confuso o ser e o ter, mas se você praticar você vai entender que primeiro você precisa ser alguma coisa para você conseguir adquirir isto. E a melhor diferença, a diferença 12, é que a mente pobre, sempre quando ela se depara com uma coisa difícil, ela pensa, não posso ter isto. Já a pessoa com a mentalidade rica, ela pensa, como eu posso ter isto? Quando você encontra, por exemplo, um amigo seu foi para uma viagem internacional, você acaba comentando, isso eu não consigo, eu não tenho dinheiro para isso. Você simplesmente está se condicionando a nunca alcançar esse objetivo. Quando você pensa, como eu posso também fazer uma viagem dessa, você vai começar a planejar, montar formas de você conseguir dinheiro suficiente para um dia você fazer essa viagem. Então você precisa pensar dessa forma. As pessoas de mentalidade rica, elas sempre alcançam o que elas querem, porque elas sempre vão pensar, como eu posso alcançar isso? Como eu posso fazer para chegar perto desse objetivo? Então elas pensam no como. O como vai te definir o processo, o que você vai fazer para alcançar os seus objetivos. Viu só como a mentalidade rica e a mentalidade pobre são completamente diferentes? Se você quer entender um pouquinho mais sobre esse assunto de mindset, eu preparei um vídeo falando somente sobre isso, explicando detalhadamente como é esse processo e como fazer a sua mente produzir dinheiro para você. Então se você quiser assistir esse vídeo, é só clicar nesse card que apareceu aqui em cima ou ir no link da descrição desse vídeo que eu deixei o link lá para você. E se você não se inscreveu no canal, aproveita essa oportunidade e clica nesse botãozinho vermelho escrito se inscreva e eu te espero no próximo vídeo. Forte abraço, tchau, tchau!